Sou Sabrina Alves, psicóloga. Hoje a gente vai para mais uma reflexão. Vamos falar hoje sobre empatia e sobre algo que eu intitulei como uma falsa empatia. Mas vamos lá. Para a maior parte das pessoas, quando a gente pergunta o que é empatia para você, a resposta normalmente é: empatia é se colocar no lugar do outro, né? E é isso mesmo, mas vamos entender melhor o que é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é entender o sofrimento, a angústia, o peso de algo que essa outra pessoa está passando, mas na perspectiva daquela vida, daquela história, daquele contexto, né? Não se deixar perder pelo seu próprio ponto de vista, tá? Então, mais ou menos assim, eu ouço o seu sofrimento, eu ouço a sua angústia, eu ouço o que tá te fazendo mal, eu ouço aquilo que para você está sendo um grande conflito, mas eu ouço a partir das tuas condições de vida, das tuas condições que eu entendo, das tuas condições emocionais, que eu entendo das tuas condições psicológicas, o que eu entendo das tuas condições de história de vida e não da minha. Porque senão o que eu estou fazendo é um julgamento da tua vida. São achismos. E aí eu não estarei sendo empática, eu estarei julgando a tua vida. E é isso que eu chamo de falsa empatia, porque eu saio de um lugar de acolher o seu sofrimento, de entender a sua dor, para um lugar de julgar a sua dor. Por quê? Porque eu pego o seu sofrimento e o acolho como se o seu sofrimento estivesse diante das condições da minha vida, entende? Eu ouço no consultório muitos relatos, né, sobre como tem sido difícil ouvir, ter pessoas ao lado para desabafar, para conversar, para levar um problema. Porque o mundo tem sido um lugar muito barulhento, muito rápido, muito radical, muito voltado para motivação, para ação, para estar felizão o tempo todo, e ninguém para se ouvir, muito menos para escutar o outro, né? E o que acontece? Qual o prejuízo que se tem com isso? Quando uma pessoa conversa com a outra, o que acaba acontecendo é que ao invés de uma acolher o sofrimento da outra de forma empática, acaba virando um julgamento um julgamento bem intencionado muitas vezes, mas acaba sendo um julgamento daquilo que está sendo dito. Ou a conversa acaba com uma competição de quem está sofrendo mais. Nossa, está acontecendo isso com você? Porque você não sabe o que está acontecendo comigo, né? Ou aquela bisbilhotagem do tipo: olha, está acontecendo isso? Ixi, se fosse você eu teria feito isso há muito tempo e não sei o que e tal. Ou seja, a escuta não passa pelo crivo do acolhimento daquilo que está sendo, né, dito, né? Não se percebe a história que está chegando de acordo com a vida daquele outro, né? Não está passando por esse crivo, está sendo julgado de acordo com a vida daquele que está escutando. E isso não é empatia. Empatia significa eu te ouvir respeitando a tua história, o teu momento, as tuas emoções. E isso não significa que eu deva ser uma esponja de emoções também, não, né? Eu não posso ouvir pessoas
e sair pesado por ter ouvido histórias difíceis, enfim. Se fosse assim também, os terapeutas seriam pessoas com bastante dificuldade de viver, né? Porque ouvem histórias difíceis o tempo todo, né? Não significa isso, mas também não quer dizer que ouvir uma história tenha a ver com ouvir algo difícil, ouvir uma angústia e tirar conclusões a partir da própria história, né? Tem que pensar a partir da história do outro. E tem uma coisa interessante para se dizer também, que muitas vezes as pessoas só precisam ser abraçadas por uma escuta. Nem sempre elas estão procurando soluções. Elas só precisam ser escutadas e acolhidas. E essa é uma grande e verdadeira empatia. Agora reflete aí com você. Responde. Não precisa responder para mim, pode responder para si mesmo. Você é empático ou é um falso empático? Se é um falso empático, pode aprender a ser empático a partir de agora. Já encontrou na vida muitas pessoas que possuem empatia? Tomara que sim. Até a próxima reflexão.